Apareceu a verdade, né? Aquela mulher que foi fazer teatrinho lá pro presidente, foi fazer novela mexicana, chorar, dizer que estava com os filhos passando necessidade, que ela era professora. Na verdade, ela é uma empresária bolsonarista, tudo armado. Que novidade, né? O governo da mentira. Mas eu tenho alguns detalhes a mais. Eu acho que você já conhece essa mulher também, então vem comigo. Presidente, olha só, presidente, eu vim aqui, já estou vindo quase todos os dias, vim aqui pedir para o senhor, como mãe, preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação, não tenho, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa. Estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem aula, sem nada, não tem condições da gente viver desse jeito. E eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que estão sentindo, que estão na necessidade de ter condições, presidente, de trabalho. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar à minha vida normal. Não precisamos sair! Nós queremos trabalhar. Não precisa trabalhar. Isso é para vagabundo. É isso mesmo. E eu sou mãe de família. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita e dá uma força pra gente. Já se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 e aí é a seu critério, tá certo? Olha, tá todo mundo agora só comentando dessa mulher que foi lá fazer novela mexicana, que chorou na frente do presidente da República. Ela disse que ela é professora, que ela está sem trabalhar e ela não queria dinheiro do governo porque isso é coisa para vagabundo, que ela quer que ele coloque o exército na rua para deixar o povo ir trabalhar. De cara, todo mundo viu que aquilo só podia ser armado, né? Porque eram as palavras dele na boca dela, né? Como se ele não pudesse falar, então ele colocou alguém para falar para ele, mas na verdade era ele falando. Palavra por palavra, aquilo é o que ele falaria, o que o presidente falaria. E estava na boca daquela mulher. O próprio linguajar, né? Isso é coisa de vagabundo, né? Vagabundo, que nem fala o Adnet. Mesma coisa, o mesmo comentário que ele falaria. E aí, logo na sequência, já veio a verdade. Ela não é professora nenhuma, ela é uma empresária bolsonarista, tá lá pau mandado mesmo. Ela se chama Fátima Montenegro. E assim, mesmo que ela fosse professora, ela ia estar em casa, se ela tem um contrato de trabalho, ela está recebendo do mesmo jeito, isso não mudou, né? Então não tem lógica aquela cena ter acontecido. Mas isso se chama desespero. Isso se chama desespero do fundo do poço. Porque quando todo esse problema começou, você já via que estava sendo mal conduzido. Primeiro os brasileiros presos na China pedindo, pelo amor de Deus, venham nos tirar daqui, porque nem se a gente quiser comprar voo, não tem voo saindo daqui, tá todo mundo querendo ir embora, não tem como comprar a passagem. Era só mandar um avião da FAB. Você não gasta dinheiro, você já tem um avião, você já tem o piloto, você só gasta o combustível, leva e traz. Não queria ir, disse que não tinha dinheiro, que não podia fazer isso, tinha questões diplomáticas, teve que ir obrigado. Então logo no começo ele já começou metendo os pés pelas mãos. Mas foi piorando, porque os outros países estavam querendo isolar as pessoas, ele falando que não, que isso era um resfriadinho, que isso era uma gripezinha, que ele tinha histórico de atleta. Quando ele falou que tinha histórico de atleta, então ele não ia pegar nada, aquilo chegou a ser criminoso, né? Porque assim, ele não tem dado nenhum para falar isso. Ele tirou isso de onde, né? Cabeça, vírgula, vozes da minha. É de lá que ele tirou, porque não tem base científica para ele falar uma coisa dessa. E ele só foi se enrolando. Ele quis dar uma ajuda de R$200, ele não queria dar nada, ele queria que as pessoas trabalhassem, mas ele foi obrigado a dar uma ajuda de R$200, para não dizer que não estava fazendo nada, mas vem a Câmara e vota R$600. E o Senado vai e assina embaixo. Só precisa ele sancionar. Ele não sanciona. Depois ele fica pondo dificuldade, fala que precisa disso, que precisa daquilo. O que ele pôde inventar de dificuldade, ele está pondo. Agora a última é que ele está falando, que se semana que vem, se os governadores não relaxarem o isolamento, ele vai editar uma medida provisória relaxando. Então veja, a situação é, a popularidade dele está despencando, porque a população quer se cuidar. As pessoas sabem que elas não têm condição de ter uma UTI na casa delas, então elas dependem de hospital público. E não vai ter vaga. Gente, a situação é muito séria.
Então as pessoas não estão querendo brincar com isso. Estão abraçando os governadores, que são quem estão fazendo alguma coisa. O governo federal não está fazendo nada, nada. Está fazendo de conta que não está acontecendo nada e quer pôr o pessoal para trabalhar. Então a popularidade vem derretendo e a dos governadores, na mesma proporção, vem subindo. E aí, quando a pessoa é canalha, quando a pessoa não tem escrúpulos e não tem ninguém para falar uma coisa boa sobre ela, o que ela faz? Inventa um apoio que não existe. Bota uma pessoa para falar o que ela gostaria de ouvir e ignora a verdade das ruas. Esse artifício é usado para quem está no fundo do desespero, que sabe que não tem o que fazer. Só dá para mentir. A única coisa que ela pode fazer é mentir. Sabe quem que fez isso? Por isso que eu digo que eu conheço essa mulher. Obviamente não é a mesma mulher, eu estou fazendo uma brincadeira, mas é a mesma situação. Volta um pouquinho no tempo para 2014. 2014, Copa do Mundo do Brasil, o Brasil tomou de 7-1 em casa, numa semifinal, contra um adversário tradicional. Perder é do jogo, 7-1 não é normal, não é para acontecer. Dentro de casa não é para acontecer. Brasil não é para acontecer. Não tinha o que falar. O que Parreira e Filipão acharam que valia a pena fazer? Ler uma carta forjada também. Era uma tal de Dona Lúcia, que mandou uma carta pro Filipão, que foi lida pelo Parreira, elogiando o Filipão como homem, como ser humano, a dignidade, porque no futebol em campo não dava para elogiar, mas foi a mesma situação constrangedora, de tão falsa a situação, de tão forjada, dava pena de ver o constrangimento nas pessoas que estavam ali. E foi uma carta que foi lida pelo Parreira para o Filipão. Veja, 2 campeões do mundo a que papel se prestaram. A carta é tão ridícula e é tão falsa, eu quero que vocês ouçam o Parreira lendo a carta, porque no final a carta termina assim: sou uma cidadã anônima, abraços Lúcia. Quer dizer, como que a pessoa fala que é anônima e põe o nome? Se vocês entendem a loucura que essas pessoas entram, a busca pelo reconhecimento, por apoio, é gente vaidosa, é gente que não aceita, não sabe falar, gente, eu fiz M. Precisa desfazer de algum jeito, me dá sugestão que eu vou adotar. Não, eles continuam na arrogância deles. E esse caso de 2014 é a mesma coisa, aquela situação que fez tudo errado, a popularidade desapareceu, a pessoa, em vez de reconhecer que a popularidade desapareceu, ela inventa uma popularidade. Bota uma pessoa ali falando o que ele quer ouvir. É constrangedor, é ridículo, mas eu quero que vocês vejam como que foi a carta da Dona Lúcia em 2014, tá bom? E agora, no final, depois eu vou pôr o nome das pessoas que apoiam o canal, porque é uma forma de agradecimento. Valeu? Fiquem agora com Parreira lendo a carta da Dona Lúcia pro Filipão. Olha o nível da palhaçada, dá uma olhada. Aquilo que mais ou menos não era o correto que eles imaginavam lá fora. Filipão, eu não ia comentar, mas já que o assunto surgiu, estava aqui na minha mão uma das centenas de cartas, e-mails que nós recebemos. Ela é muito extensa para ser lida no seu contexto todo. É da Dona Lúcia, que nós não conhecemos, uma torcedora simples que enviou para a FIFA e que nos enviou. Bom. Professor Filipão, acabo de ver a coletiva dada pelo senhor. Mais uma vez vi, diante da Câmara, um homem íntegro e corajoso falando à nação. Fiquei muito triste ao constatar que o ser humano, muitas vezes, é de uma crueldade sem limite. Tive esse sentimento ao ver um jornalista lhe perguntar sobre uma possível dívida do senhor com a nação brasileira e o senhor mesmo, sofrendo mais do que qualquer um ali, com toda a humildade que lhe é peculiar, deu-lhe uma resposta verdadeira e coerente. Parabéns. Mais uma vez provou que é um grande homem, um ser humano ímpar. É claro, professor, que eu, como os demais brasileiros, gostaria de estar comemorando um outro resultado. Porém, sei que ninguém perde por vontade própria. Meu e-mail é apenas para agradecer os momentos de grande felicidade que o senhor e sua equipe proporcionaram a esta nação. Foram vários. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte nos próximos jogos. Que tenha certeza que o senhor comandará com sua inquestionável competência. Dizem que as mulheres não entendem de futebol, porém entenderam de seres humanos. Portanto, envio um abraço carregado de carinho para o senhor e toda a sua equipe. Fique com Deus e lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quero dizer com essa citação que vai passar e tudo ficará bem. Saiba que, como eu,
a várias pessoas que estão apoiando nossa seleção, que tem o privilégio de ser comandada pelo senhor. Receba um abraço de uma brasileira anônima que não conhece muito de futebol, mas que o admira muito e que sabe que fez o melhor. Lúcia. Obrigado, Lúcia, em nome de todas as cartas que recebemos.